Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Como é que você está? Como é que está a sua família? Meu desejo é que Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua fé e também toda a sua família. Vamos com mais Salmo de número 119, mais uma devocional. E hoje nós vamos ler a porção do versículo de número 105 ao 112. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro nestas devocionais, tá certo? Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. Nessa porção do Salmo 119, do versículo de número 105 até o versículo de número 112, o reverendo Anderson dá o seguinte tema: a luz do meu caminho. Este é o tema, a luz do meu caminho. O que nos diz o Salmo de número 119 nessa porção? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quero que você responda aí. Você já ficou em alguma situação sem nenhuma iluminação? Já teve uma situação assim? Isso pode ocorrer, por exemplo, à noite, devido a uma pane na bateria e o carro parar de uma vez em uma estrada de pouco movimento e a gente ficar ali completamente perdido, porque na escuridão o que a gente pode fazer nesses momentos? Daí nós precisamos da luz para realizar as nossas tarefas, senão a gente corre o risco de caminhar no escuro, tropeçar e até mesmo de cair. Em nosso texto, o salmista está mostrando a importância da palavra de Deus, comparando-a com a luz para nos conduzir espiritualmente. A declaração das Escrituras é que os homens estão em trevas, sem rumo, sem direção e não sabem em que sentido eles estão indo. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Os homens, sem a palavra de Deus, estão perdidos nas trevas, na escuridão. Não sabem para onde estão caminhando espiritualmente. É por isso que o salmista ele faz a comparação da palavra de Deus com a luz, mostrando que ela ilumina o seu caminho, mostra a direção para ele caminhar. Ela é capaz de nos tirar da escuridão, da superstição, que produz medo e pavor, e nos trazer para a luz do Evangelho, das boas novas de Deus, que enche a nossa vida de graça e de paz. A palavra de Deus tem esse efeito, tem esse poder. No estudo de hoje, o salmista declara que a palavra de Deus é a luz que ilumina o seu caminho. Vejamos então o ensinamento do salmista nesta porção. Conforme o versículo de número 105, o que é a palavra para o salmista? Ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho.
Ao comparar a palavra de Deus com a lâmpada e com a luz, o salmista está revelando a sua natureza, a natureza da palavra de Deus. Ela nos dissipa as trevas, dando-nos a visão de Deus e de nós mesmos. É somente através da Escritura que temos a compreensão acerca da nossa condição e como que nós precisamos urgentemente da graça bendita e maravilhosa de Deus. Também, além de ser lâmpada e luz, o salmista diz que isso é para os seus caminhos. Isso revela que a ação da palavra é individual na vida de cada pessoa, pois se a recebemos e somos instruídos por ela, temos a luz no nosso caminho, nos dando a direção. Ela nos dirige na maneira de buscarmos a Deus e de nos relacionarmos com o nosso próximo. O salmista não busca a palavra de Deus com o fim de corrigir os outros, mas a si mesmo. Se você olhar para o versículo 107, essa é a ideia. Ele diz: eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus, querido, tem sido luz para o seu caminho? É ela que tem direcionado os seus passos? Que cada um de nós busque nela a luz para o nosso caminho. Segundo, qual é o pedido do salmista? Conforme o versículo de número 107. Olha aí. Ele diz: vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. Olha, ele diz assim no versículo de número 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Esse pedido é devido à sua situação. O salmista, ele está muito aflito. A expressão do texto é aflitíssimo. A aflição dele é muito grande, pois a sua vida corre sério perigo. Olha o versículo 108, ele diz assim: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. E no versículo 110 ele diz: armam ciladas contra mim. Então ele corre risco, ele está muito aflito. A situação o está pressionando de tal maneira que ele está sem alento, sem forças, ele está debilitado. É por isso que ele pede: vivifica-me, Senhor. Ele está reconhecendo que só o Senhor renova a sua fé, a sua esperança. Só o Senhor pode, de fato, fortalecer a sua vida para que ele continue enfrentando a sua batalha. É por isso que ele pede que o Senhor aceite o seu louvor, conforme o versículo 108, pois está lhe faltando ânimo, está lhe faltando disposição. Às vezes nós ficamos assim, não é verdade? Desanimados, às vezes não queremos nem ler a Bíblia, às vezes não queremos nem ir na igreja. Agora com essa pandemia, alguns não querem nem participar dos cultos online, desanimados. Queridos, por isso que precisamos nos voltar para a palavra nos vivifica, conforme diz aqui o salmista, ela nos dá ânimo. Uma pergunta para você: você já se sentiu assim? Ou melhor, você está se sentindo assim durante esta pandemia? Então, querido, clame ao Senhor por sua graça para que Ele te renove, te dê forças e te vivifique por meio da sua santa palavra. Terceiro, o que os ímpios fazem, conforme o versículo de número 110. Olha aí, armam ciladas. Ele diz assim no versículo de número 110: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos.
Os ímpios fazem armadilhas, como as que os homens fazem para apanharem animais e aves. Parece que, conforme o registro do versículo de número 109, elas têm como propósito tirar-lhe a vida. Esta é a ideia, essas armadilhas é para destruir a vida do salmista. Como exemplo, temos situações que o Senhor Jesus, ele já enfrentou, quando os fariseus e os escribas o colocaram à prova para que ele fosse pego por suas palavras. Depois você confere isso aí no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 14, também Mateus capítulo 22, no versículo de número 17. Dá uma olhadinha lá depois. Como o salmista reagia diante das ciladas do inimigo? Como que era a sua reação? Ele não se desviava da palavra. Isso quer dizer que a palavra o conduzia em suas atitudes nesses momentos tão difíceis da sua vida. Ela continuava sendo a sua direção. Ele não agia como seus inimigos, pois a palavra ilumina o seu caminho. Como você age e reage quando alguém lhe prejudica? Como você age? Como que é a sua reação? Você trama o mal ou você segue a palavra? Porque tem gente que diz assim: comigo é assim, se me der um tapa, eu dou 2. Eu não levo desaforo para casa. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Por isso a importância de andarmos segundo a luz da palavra. Por último, quarto, como o salmista recebeu a palavra de Deus? Olha o versículo 111. Ele diz: por legado perpétuo. Olha que interessante. Ele diz: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. O salmista quer dizer que recebeu a palavra como herança para sempre. Assim como alguém que recebe uma herança se regozija, assim é o coração do salmista em relação à palavra de Deus. Com isso, ele quer mostrar a preciosidade da palavra de Deus. E por isso que a gente percebe aí no versículo 112, ele dizendo o seguinte, que induz o seu coração a guardar a palavra. Olha aí o versículo 112. Ele diz aí: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Perseverança, persistência na palavra de Deus. Ele inclina o seu coração. Ele já havia pedido ao Senhor que lhe inclinasse o coração. Lembra? Lá no versículo de número 36. Depois você volta lá e dá uma olhadinha. Agora ele diz que irá inclinar o seu coração. Isso quer dizer que ele orou, mas que também ele tomou uma atitude. Ele agiu. Ele procurou vencer as suas indisposições com a palavra de Deus. Ele vai vencer os desânimos da sua vida com a palavra maravilhosa desse Deus bendito. E você? Você tem se esforçado em guardar a palavra de Deus? É preciso tê-la no coração para que ela seja luz em nosso caminho. Precisamos guardar no coração a palavra do Senhor para que ela seja sempre a nossa luz. Querido, meu desejo é que Deus te abençoe muito com essa palavra, que você também possa, amar a palavra de Deus, que você possa no seu dia a dia valorizar a palavra, ter tempo para meditar, ter tempo, para desfrutar da beleza da palavra do Senhor, que você possa também dizer, como disse o salmista, que a palavra é luz para o seu caminho, como diz aí o versículo 105,
que você também possa ter a palavra de Deus como luz para os seus caminhos, como lâmpada para a sua vida. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor continue no seu coração. Que Deus continue nos ajudando a guardar esta palavra em nossa alma, para vivermos a cada dia mais apegados à palavra e, consequentemente, apegados ao Deus da palavra. Que Deus seja louvado e que a palavra dele continue em nosso coração. Querido, um grande abraço para você. Que Deus abençoe você e abençoe junto com você toda a sua família. Fique na paz, fique com Jesus.